Olá, meus alunos, estamos aqui de volta para mais uma aula remota. Ainda no assunto República Velha, ainda faltam dois assuntos para a gente encerrar a República Velha, que é a Guerra do Contestado e a Revolta de Canudos. Então a gente ainda tem esses dois assuntos para poder passar para os demais assuntos. Então esse também foi um período no qual se iniciou a República do Brasil, onde teve algumas revoltas, revoluções, como a gente já tinha visto anteriormente. E para fechar esse ciclo, para a gente visualizar essas revoltas que teve no início da República, a gente tem ainda que trabalhar com esses dois assuntos, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com a Guerra do Contestado e na próxima a de Canudos, ok? Então vamos lá para dar início à nossa aula de hoje. Então, ó, eu trouxe aqui o slide para vocês da Guerra do Contestado. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, então vamos lá. Introdução e origem. Então, essa guerra, gente, ela foi uma guerra que aconteceu lá na região sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina. Então, foi uma revolução onde ocorreu com a classe pobre, certo? Que ocupava uma determinada área lá de Paraná e Santa Catarina. E essa área, ela foi reivindicada por um empresário estadunidense chamado Farquhar, no qual ele fundou uma companhia aqui no Brasil para a implantação de uma estrada de ferro. Então essa estrada de ferro, ela precisava logicamente de terra para poder implantar essa estrada de ferro, e essas terras elas estavam ocupadas por uma camada de população pobre. Então essa área do contestado, que por isso que recebeu esse nome, é uma área que era rica em florestas, né, onde tinha árvores nobres como cedro, entre outras. Então essa área era pleiteada por ele posteriormente para a exploração de madeira, que futuramente ele vai lá também, depois da construção da estrada de ferro e da desapropriação da população, ele vai instalar a maior madeireira da América do Sul lá nessa região. Então essa guerra ela vai ser considerada por alguns historiadores a guerra entre os ricos e os pobres. Os pobres eles vão levar a pior porque eles vão ser desapropriados da terra, e os ricos porque eles vão acumular mais terras e os pobres vão ficar sem nada. Então vai surgir aí um movimento chamado Movimento Messiânico, que é um movimento religioso onde vai surgir um beato que ele vai se levantar contra principalmente esses proprietários de terra, no qual eles vão ficarem, né, meio que encurralados por esse líder religioso, e aí eles conclamam o governo federal na época, o governo de Santa Catarina, para poder acabar com essa rebelião, certo? Então vamos ver mais um pouquinho aí sobre esse movimento. Então esse movimento ele foi iniciado em outubro de 1912 no sul do país. Foi um conflito armado entre Paraná e Santa Catarina, que opôs as forças do governo federal e estadual contra a população cabocla, tendo seu fim em agosto de 1916. Então a Guerra do Contestado ela vai durar aí 5 anos, né? Então 5 anos aí de Guerra do Contestado. Então aqui eu tenho imagens aí dos soldados, imagens aí da construção da estrada de ferro, e eu tenho também imagens aí dos líderes da Revolução, certo? Então aí tem essas três imagens aí que dá para visualizar o que eu já tinha falado anteriormente para vocês. Então tem como origem os problemas sociais decorrentes pela falta de regularização da posse da terra, insatisfação da população sendo agravada pelo fanatismo religioso, o messianismo, como eu já tinha falado para vocês. Então quem vai levar a pior, lógico, que vai ser a população de camada mais pobre. Denomina-se como contestado devido ao fato de que os agricultores contestaram a doação de terras que o governo brasileiro havia feito aos madeireiros e a South Brazil Lumber and Colonage Company, empresa responsável pela construção da ferrovia São Paulo e Rio Grande do Sul. Então é essa área aqui, eu quero uma área riquíssima e de uma estratégia muito importante para poder ligar
o estado de São Paulo à região sul do Brasil, né? Passando por Paraná, Santa Catarina, até chegar ao Rio Grande do Sul. E essa região, né, essa daqui, ela vai ser uma região também que vai ser contestada pela Argentina, né, dizendo que essa área aqui pertenceria à Argentina, então é uma região que vai ter muitos desdobramentos aí por conta da riqueza das florestas dessa região, certo? Então vamos lá. Os monges, que eram os líderes da Revolução. De origem italiana, foi o primeiro a cruzar a fama. João Maria atendia doentes entre o período de 1844 a 1870 e era cercado de milhares de crentes. Não exerceu influência direta nos acontecimentos do contestado, falecendo em 1870. Outro, alcunhas de João Maria, o Marcaf, provavelmente de origem síria, apareceu publicamente com a Revolução Federalista em 1893, mostrando postura firme em posição ao messianismo. Politicamente se dizia estar ao lado do que sofrem, chegando a fazer previsões sobre fatos políticos da época. Tinha influência inquestionável sobre os crentes, ou seja, ele tinha uma influência muito grande em relação à população no qual ele pregava, certo? José Maria de Santo Agostinho era conhecido inicialmente como o curandeiro de ervas e sucedeu à fama devido a boatos de ter ressuscitado uma jovem, curando a mulher e ter rejeitado terras de grande quantidade de outro como recompensa. Confrontos. A Brasília Railway Company recebe do governo 15 quilômetros de terra localizado a cada lado da ferrovia de São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, a ferrovia que eles construíram, eles ganhariam aí 15 quilômetros de terra às margens aí dessa ferrovia no qual ele estava construindo, né? O empresário da Brasília Railway. Esse empresário, como eu já tinha falado no início do vídeo para vocês, ele era estadunidense. Ele era de nacionalidade lá dos Estados Unidos. Os camponeses, desapropriados juntamente com os trabalhadores que foram demitidos, decidiram ouvir o monge José Maria e criaram uma espécie de comunidade coletiva monárquica. Então essa comunidade era tipo uma comunidade alternativa, né? Então eles invadiram lá uma terra lá nessa área do contestado e aí eles começaram a sobreviver com agricultura de subsistência, roubando gado. E isso aí incomodava bastante os donos de terra e os donos de gado da região, né? Depois de se organizar, o monge dirigiu-se a Taquarussu, acompanhado de cerca de 300 fiéis. Aqui imagens aí da Brasília Railway Company, né, que era a estrada de ferro que foi construída de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Opa! Deixa eu passar aqui. Imagens aí do movimento messiânico. Os principais conflitos. Desconfiado com o que acontecia, o coronel Francisco de Albuquerque enviou um telegrama para a capital do estado pedindo auxílio contra os rebeldes, que proclamaram a monarquia em Taquarussu. O governo brasileiro, comandado pelo Marechal Hermes da Fonseca, sentiu indício de insurreição no movimento e logo decidiu reprimi-lo. Então a gente vai ver aí que o governo ele vai atrás do principal líder para poder acabar com essa rebelião e assassinar esse principal líder. José Maria, com medo, parte imediatamente para Irani, no Paraná, junto aos seus fiéis. Inicia-se nesse ponto, em outubro de 1912, a Guerra do Contestado. Os revoltosos do Contestado obtiveram vitória no primeiro confronto, porém, em 8 de fevereiro de 1914, foi enviado a Taquarussu um efetivo de 700 soldados, que obtiveram êxito no combate e devastaram o acampamento. Os fiéis sobreviventes, com medo, mudaram-se para Caraguatã e passaram a ser chefiados por Maria Rosa, Joana d'Arc do Sertão. Foram realizadas expedições governamentais entre março e maio e todos sem sucesso. Além das técnicas de guerrilha para a defesa, os fanáticos passaram a contra-atacar em setembro, lançaram o Manifesto da Monarquista. Investida governamental. O governo central designa o general Carlos Frederico de Mesquita para combater uma ação contra os rebeldes. Caraguatã é abandonada às pressas pelos revoltosos devido a uma grande epidemia de tifo.
que era uma espécie de epidemia da época. Porém, voltaram a se reorganizar na cidade de Santa Maria. O governo nomeou o general Fernando Setembrino de Carvalho para comandar as operações. Pela primeira vez na história do Brasil foi usado 2 aviões de combate contra essa população pobre, né? Imaginem vocês. Aqui imagens aí dos soldados. Investida governamental. Setembrino inteligentemente enviou um manifesto aos revoltosos, no qual garantia a devolução de terras para que se entregassem pacificamente e um tratamento hostil e severo para quem resolvesse continuar na luta contra o governo. Essa estratégia foi decisiva. O general adota uma nova postura, evitando o combate direto, o que era previsível para os revoltosos. Utilizou como estratégia a cerca do reduto com tropas, cercando, aliás, o reduto com tropas, evitando qualquer entrada ou saída da região. A partir daí, Deodato Manuel Ramos, o Adeodato, se destaca na guerra e é considerado como o último líder dos contestadores. Os revoltosos começam a lutar entre si. Mesmo em 18 de fevereiro de 1915, a ala sul chega a Santa Maria. De um lado havia forças do governo obtendo vantagem, de outro revoltosos famintos e indispostos. E em 3 de abril as tropas avançam juntas e ordenadas para o assalto final a Santa Maria, onde restavam apenas alguns combatentes já quase mortos pela fome. Ou seja, a tática de guerrilha do governo foi cercar o acampamento, não fazer que não entrasse, ninguém entrasse nem saísse. Se ninguém entrasse nem saísse, ou seja, não iria entrar comida também no acampamento, né? Então isso foi uma tática para poder vencer os revoltosos. O fim do confronto. Em 5 de abril, depois de grande assalto a Santa Maria, registra-se que tudo foi destruído. Em dezembro de 1915, o último dos redutos do revoltoso foi devastado pelas tropas de Setembrino. Adeodato foge, porém poucos tempos depois se rende. Encerra-se então, em agosto de 1916, com a prisão de Adeodato, a Guerra do Contestado. Aqui imagens aí dos revoltosos. Percebam aí que pelas imagens é uma população bem pobre. E qual foi as consequências e a conclusão dessa guerra? Em 20 de outubro de 1916, Rio de Janeiro, foi assinado o acordo de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Já em 7 de novembro de 1916, houveram manifestações nos municípios do contestado paranaense contra o acordo. As demais revoltas que exigiam a volta da antiga configuração territorial foram reprimidas pelo governo. Aqui imagens ainda do cemitério do contestado, que existe lá em Santa Catarina. Imagens aí em relação a uma placa de comemoração a esse período do contestado. E aqui a gente encerra o nosso slide. Então deixa eu voltar aqui para mim. Pronto, voltei aqui. Então a gente deu para perceber aí que o contestado, né, ele foi uma revolta no qual ele vai ter aquela pressão popular em relação aos direitos básicos do homem, que é o direito à moradia. Então essa revolta começa porque o governo ele decide desapropriar um monte de famílias e sem dar uma opção plausível para que elas pudessem encontrar um local no qual elas pudessem sobreviver, né? Então aí vai surgir um líder religioso. Esse líder religioso messiânico, ele vai inflamar aquela população contra o governo e ele vai ter êxito, lógico, né? Porque ele vai entrar na mente das pessoas e vai dizer, olha, isso aí que estão fazendo com vocês é errado. E realmente era errado, não é verdade? Então essa guerra, né, foi uma total falta de consideração do governo na época, principalmente com essa população pobre, né? Então por isso que ela é conhecida como uma guerra entre ricos e pobres. E que infelizmente os pobres eles vão levar a pior nessa situação, certo? Então a gente percebe aí que o contestado ele vai, né, ser mais uma guerra de conflito social aqui dentro do Brasil, nesse início da República do Brasil, né, que a gente chama de República Velha,
Então esse contestado ele vai trazer essas desigualdades à tona, né? Que isso aí não era essa desigualdade não era não era como é que eu posso falar aqui para vocês um nome que me fugiu à mente. Ela já vinha de muito tempo, né? E ela veio explodir justamente quando vem uma pessoa de fora, o governo faz uma doação de terras absurda para esse empresário, e aí a população ela fica revoltada, não é verdade? Então, como é que ele doa terras para uma pessoa de fora? Tudo bem que ele estava com boas ideias de construir uma estrada de ferro, mas só que por trás ele tinha, depois que ele atraiu um grande contingente de trabalhadores, que terminou a construção da estrada de ferro e ele instalou a madeireira lá, ele colocou um monte de pessoas para fora. Então essas pessoas que foram colocadas para fora, elas, é, elas ficaram sem trabalho, sem terra, e o governo não fez nada por essa população. Então percebam aí que as revoltas elas vão eclodir nesse período justamente pela falta de comprometimento do governo com a população, né? Em dar o mínimo para essa população, que o mínimo seria terras para que eles pudessem ter a sua subsistência. O governo vai lá e tira eles e fica por isso mesmo, entenderam? Então isso aí vai gerar uma revolta, vai surgir uma pessoa que vai liderar esse povo e vai incluir todo esse movimento social que a gente acabou de perceber aí, certo? Então por hoje a gente vai ficar por aqui, certo? Na próxima semana a gente vê Canudos, que fica no sertão nordestino. A gente vai ver aí que é um movimento um pouco parecido com esse do contestado, certo? Mas ele vai ter uma particularidade que ele vai reunir muito mais pessoas do que lá no contestado. E a gente vai ver que são problemas que vão eclodir na República Velha, que vem já de um certo tempo, desde o Brasil colônia, né? Até o início da República, ok? Então eu vou mandar para vocês aí uma atividade. Atividade vocês mandam a foto da atividade para mim, só as respostas, ok? Fico aguardando aí. Fiquem com Deus e até a próxima.